Você já imaginou como criar um jogo de sucesso? Como ter uma ideia que vai conquistar milhões de pessoas? Como você vai atrair atenção e olhares para sua criação? Baseado nessas perguntas, vamos olhar através de algum pensamento de Shigeru Miyamoto, o criador do Mario no ano de 1983. Hoje, vamos falar sobre 5 passos do criador do Mario para ter uma boa ideia, e minha perspectiva como desenvolvedor indie em cada uma delas. Convido você a se inscrever no canal e aprender mais sobre o mundo de desenvolvimento dos jogos. Vamos direto ao ponto. Vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é coletar material puro, ou seja, informações sobre o seu problema imediato e materiais adicionais para enriquecer a cultura da sua ideia. Miyamoto, por exemplo, colecionou fotos, recortes, escreveu ideias, desenhou esboços e organizou logicamente por meio de setas vínculos, utilizando a técnica do mural de ideias. Minha perspectiva, no caso dos jogos, o problema imediato pode ser algo como criar uma história e um contexto para o seu jogo, para enriquecer culturalmente a sua ideia. Você pode coletar informações sobre jogos anteriores, filmes, livros e músicas e outras formas de artes. E aqui no canal Johnny Dev Studio, no episódio 7 falamos sobre a criação do contexto do seu jogo. Convido vocês, depois desse vídeo, assistir aquelas super dicas. Existem várias maneiras de coletar material puro. Você pode assistir vídeos de diferentes tipos de jogos, jogar diferentes tipos ou conversar com outros criadores de jogos, ou até mesmo viajar para lugares que inspiraram jogos. O importante é saber que quanto mais material puro você coletar, mais ideia você terá para os seus jogos. E quanto mais ideia você tiver, maior a possibilidade de você ter uma ideia de sucesso. Seja curioso e não tenha medo de explorar diferentes tipos de ideias e possibilidades. Esteja aberto a novas experiências e não tenha medo de tentar coisas novas e sair da sua zona de conforto. E seja paciente, pode levar tempo para coletar material puro o suficiente para gerar uma boa ideia. Em segundo lugar, o segundo passo é trabalhar esse material na sua mente. Estude esses materiais e deixe seu cérebro absorver tudo que pode sobre esse assunto. O Miyamoto estudou a fundo o problema de criar um jogo que fosse divertido e acessível para todas as idades. Minha perspectiva, depois de você coletar material puro, é importante absorver essa informação e deixar fermentar em sua mente. E isso pode levar um tempo, mas é importante dar ao cérebro um tempo para processar essas informações e gerir novas ideias. Você pode pensar sobre eles, refletir e discutir com outras pessoas, escrevê-los ou desenhá-los. Quanto mais você trabalha com esse material em sua mente, mais ideia você terá para os seus jogos. E quanto mais ideia você tiver, maior será essa possibilidade de ter uma ideia de sucesso. Esteja disposto a deixar o seu cérebro trabalhar de forma não linear. Imagine que você está coletando material puro para montar um jogo sobre um personagem que viaja pelo mundo encontrando um tesouro perdido. Após você coletar essas informações, você poderia pensar sobre diferentes maneiras de tornar a jornada desse personagem mais interessante e emocionante. Refletir sobre os diferentes desafios que o personagem enfrentará sobre sua jornada. Discutir com outras pessoas sobre ideias para o seu jogo. Escrever um esboço da história do seu jogo e desenhar alguns conceitos de personagem e cenário para o seu jogo. O terceiro passo é o passo da incubação. E nesta fase, você deixa os problemas de lado para se concentrar em outras tarefas. Miyamoto se afastou do projeto do Mario por um tempo para trabalhar com seus outros projetos. Minha perspectiva, o hiperfoco é um estado de concentração intensa e sustenta uma única tarefa ou atividade. Ele pode ter características positivas, pois pode ajudar as pessoas a se concentrarem em tarefas difíceis e complexas. No entanto, o hiperfoco também pode ser um problema, pois pode levar à distração e ao isolamento. Um dos principais problemas do hiperfoco é que ele pode dificultar a sua atenção a outras coisas. Quando uma pessoa está hiperfocada, ela pode se tornar tão imersa em uma tarefa que não consegue prestar atenção em mais nada. E isso pode levar a problemas no trabalho, na escola e nos relacionamentos. Outro problema do hiperfoco é que ele pode te levar ao isolamento. Quando as pessoas estão hiperfocadas, ela pode estar num pensamento tão profundo que pode tirar ela do mundo. E isso pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão.
é importante reservar um tempo para relaxar e recarregar as baterias. Quando você está descansado, é bem mais fácil de se concentrar em uma tarefa para evitar o hiperfoco. Passo 4. O quarto passo é o nascimento real da ideia. Eureka! Miyamoto teve a ideia de criar um encanador que salva a princesa de um grande vilão. Minha perspectiva, o momento Eureka é o momento de insight e compreensão repentina, geralmente associado a uma descoberta científica ou artística. A palavra Eureka é a exclamação em grego que significa encontrei. É frequentemente descrito como um momento de epifania, em que uma pessoa tem uma brilhante ideia que resolve algum problema ou leva a uma nova descoberta. Pode ser um momento de grande emoção e muito satisfatório, e pode ter impacto significativo na vida das pessoas. Existem muitas histórias famosas sobre momentos Eureka. Por exemplo, Arquimedes, que teve um momento Eureka quando estava tomando banho e percebeu que o volume de um objeto é igual ao volume de água deslocada pelo objeto. E essa descoberta levou ao desenvolvimento do princípio de Arquimedes, que é muito utilizado em muitas aplicações, incluindo engenharia e arquitetura. Os momentos Eureka podem acontecer a qualquer momento em qualquer lugar. Eles podem acontecer quando uma pessoa está trabalhando em um problema, pensando em uma ideia ou apenas vivendo uma vida cotidiana. Não existe explicação científica definida para o momento Eureka. No entanto, acredita-se que eles sejam causados por um processo de pensamento não linear, em que a sua mente trabalha de forma inconsciente para processar informações e gerir todas essas ideias. Passo 5. O quinto passo é o contorno final do desenvolvimento e o conceito para o uso prático. Miyamoto e sua equipe trabalharam duro para transformar a ideia de um jogo divertido e bem-sucedido. Minha perspectiva, criar um jogo indie é uma experiência muito gratificante. É uma oportunidade de expressar criatividade e compartilhar suas ideias com o mundo. O processo de criação de um jogo indie pode ser muito desafiador, mas por outro lado, também pode ser muito recompensador, e é preciso muita determinação e perseverança para levar o seu jogo do conceito à realidade. E quando você, telespectador, finalmente lançar o seu jogo, será uma sensação incrível, e você se sentirá orgulhoso de tudo que conquistou e tudo que você criou. Criar um jogo indie também é uma experiência muito educativa. Você aprende muito sobre programação, design de jogos e marketing. E o mais importante, você aprende muito sobre si mesmo e sobre suas habilidades. Se você está pensando em criar um jogo indie, eu o encorajo a seguir os seus sonhos, pois eu tenho certeza que isso será uma experiência que você nunca mais se esquecerá. E essa só foram algumas ideias e esboços, por muitos que já foram, são ou serão um desenvolvedor indie.